Então nós vamos iniciar com o nosso tema proposto para esse quadrimestre, que é a Bíblia e a vinda de Cristo. Nós vamos, nesses próximos meses, procurar então conhecer as doutrinas, talvez não todas, mas as principais, as mais relevantes doutrinas que envolvem o advento da vinda de Cristo. Então nós temos um programa proposto, um programa aí a seguir, e durante esses dias nós vamos estar em cada domingo cumprindo aí uma etapa para atingirmos o nosso objetivo, que é lá no final estarmos mais preparados para a vinda de Cristo. Nós vamos ver ao longo de todo o estudo, amado, que uma preocupação da igreja cristã, sobretudo no seu período mais inicial, era a preparação para a vinda de Cristo. Nós vamos ver aqui em determinado dia a expectativa que nós devemos ter pela segunda vinda de Cristo, por exemplo, Então nós vamos passar um dia aqui só falando de expectativa, como eu espero, ou como eu deveria esperar, esse grande dia que é o dia do advento da vinda de Cristo. Vamos dar uma olhada então no nosso programa, tá? Nós vamos aí até novembro, Então nós temos aí esses meses pela frente. Então, em agosto, a partir já então deste domingo, nós vamos então aí falar um pouco de introdução hoje, Introdução, escatologia, o que é escatologia, e vamos falar um pouco de escatologia numa visão mais panorâmica da Bíblia, Vamos falar um pouco de escatologia no Velho Testamento e escatologia no Novo Testamento. Próximo domingo a gente vai falar de escatologia e o Espírito Santo, como a Bíblia relaciona a ação do Espírito Santo com a escatologia, e vamos também começar a falar um pouco do reino de Deus. E aqui eu coloquei uma expressão, a tensão entre o já e o ainda não. Nós vamos entender um pouco disso, Reino de Deus já é alguma coisa real ou não? Já é alguma coisa presente entre nós ou não? Então nós vamos ver isso. No último domingo desse mês nós vamos falar sobre aspectos da escatologia individual, que diz respeito a cada um de nós. A morte, a eternidade. Vamos falar sobre morte física, o que acontece nesse momento da morte física. Você tem alguma dúvida sobre isso? Como esse processo vai se dar caso, por exemplo, você morra antes da vinda de Cristo? O que acontece com o seu espírito, sua alma, o seu corpo? Então vamos falar um pouco dessa questão da imortalidade da alma e o que vai acontecer nesse momento, que é chamado de o estado intermediário da alma. Vamos compartilhar um pouco disso também e procurar entender isso, que é um assunto que traz aí um pouco de dúvida para muitos. Em setembro, aí nós já passamos para setembro, nós vamos ter 4 domingos em setembro, 5, 12, 19 e 26, e nós vamos falar um pouco de expectativa, pela segunda vinda. No dia 12 vamos tratar de sinais dos tempos, os sinais dos tempos que já estão aí, diante de nós, e outros que talvez ainda não estejam. Nós vamos compartilhar isso. No terceiro domingo nós vamos aqui discutir os grandes eventos que vão preceder a segunda vinda de Cristo e fechar com a segunda vinda de Cristo. Então nós vamos falar dos eventos que antecedem a vinda de Cristo e... Não entendi. Sim. Alguém estará, pastor? Grandes eventos e a segunda vinda de Cristo, fechando o mês de setembro. Aí vamos lá para outubro. Em outubro nós já vamos falar aí do milênio, esse período que a Bíblia chama de milênio, e
vamos tentar entender quais as principais aí correntes, né, milenistas que existem, porque a Bíblia fala do milênio, mas como interpretar o milênio, né? Então, há algumas correntes que ao longo da história cristã surgiram como forma de interpretar o milênio, e nós vamos então procurar conhecer essas correntes e se posicionar em uma delas, né? Se posicionar em uma delas. A gente precisa se posicionar, né, em termos de doutrina, em uma doutrina específica, né? Então nós vamos procurar conhecer e aí se posicionar na corrente que parece ser a mais, né, razoável, que pareça ser e vai ser, talvez seja a melhor, né, do ponto de vista bíblico. Nós vamos falar no dia 10 da ressurreição do corpo, né? Lá atrás nós falaremos lá da mortalidade, né, do estado intermediário e depois, né, como vai ser esse processo de ressurreição. No dia 17 de outubro falar de juízo final, castigo eterno, e no último domingo de outubro falar, no penúltimo, no dia 24, o estado final dos ímpios e dos justos, como será no fim de tudo, e novos céus e nova terra. Haverá só novos céus ou haverá uma nova terra? Haverá uma terra física? Ou essa linguagem ela é simbólica e não literal? Nós vamos ver um pouco disso, né? No dia 31 de outubro, o último domingo, nós vamos ter uma programação à parte do tema da EBD, porque será o dia da reforma, né? Então, provavelmente nesta última semana de outubro, nós vamos ter uma programação especial sobre a reforma protestante. Então, no domingo, nós estaremos assim fechando nessa semana. Então, o domingo, dia 31, vai ser aí um intervalo da nossa EBD e retomamos em novembro, né? Depois de novembro, aí nós vamos para novembro, para fechar esse assunto falando então de todas as parábolas relacionadas com a segunda vinda de Cristo. Então, nos 2 primeiros domingos de novembro, domingo dia 7, dia 14, nós vamos falar das parábolas do reino de Deus, né, que é um reino que é e não é ainda, né? Então nós vamos falar das parábolas do reino de Deus e as suas lições para nós dentro deste tema, e as parábolas realmente específicas que tratam da segunda vinda de Cristo. Então, nos 2 últimos domingos nós vamos terminar, né, falando destas parábolas da vinda de Cristo. Então, esse é o nosso programa, tem muita coisa para ver. No final nós vamos ter eu acredito, um material muito rico, né, que vai ficar à disposição dos irmãos, assim como ficou aí o material dos 2 temas, né, que nós já vimos esse ano. Nós começamos o ano vendo ídolos do coração, então nós já temos um material que pode ser compartilhado com os irmãos. Muitos já me pediram, se você quiser, só pedir, a gente vai enviar para você todo o conteúdo, né, os slides todos deste tema que foi visto, foi muito bom. E também o segundo tema que nós vimos na EBD de inverno, doutrinas da graça, esse também já está pronto e nós vamos poder então já compartilhar com os irmãos que querem. E no final do ano vamos ter mais este conteúdo aqui disponível. Minha intenção é disponibilizar não só os slides, mas todas as notas aqui, tudo que a gente vai produzir aqui em torno desse tema, amém? Ok, irmãos, então nós vamos iniciar falando um pouco do que é escatologia. Então o Douglas vai para o próximo slide aí, é o slide 6, para a gente tratar um pouco aí do que é escatologia. Escatologia é uma palavra que muitos já ouviram, né? Acredito que você já tenha ouvido essa palavra, escatologia. É uma palavra que não está na Bíblia, mas ela indica o estudo, né, de assuntos relacionados a este tema que nós estamos então aqui nos propondo. Então nós vamos falar muito dessa expressão, escatologia, né? Então convém a gente entender um pouco o que é escatologia. Pode clicar aí então, Douglas, por favor, para a gente começar aqui devagar. A gente vai aos poucos, queridos, agora, né, entrando nesse tema, tá bom? Você pode e deve sempre fazer anotação, trazer lá seu caderno, sua Bíblia,
você anotar aí as coisas que estão sendo faladas. Isso vai te ajudar aí a gravar melhor. E, como eu disse, esse material também estará com você, disponível para você depois, mas é bom você já ir também fazendo as suas próprias anotações do tema. Escatologia. Esse nome, escatologia, ele, como eu disse, ele não aparece na Bíblia, mas ele se baseia em passagens da Bíblia que falam sobre os últimos dias. Então, por exemplo, nós vamos ler aqui Isaías 2:2, e eu queria que algum irmão aí também abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro 1:20, e você vai me ajudar lendo 1 Pedro 1:20. Daqui a pouquinho eu vou pedir para que um irmão leia para a gente, mas vamos ler aqui Isaías, por exemplo, né? Isaías 2:2. Isaías capítulo 2, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas. Então aparece a expressão, né? Os últimos dias. Que últimos dias são esses que Isaías está falando? Então, escatologia se baseia nessas passagens específicas da Bíblia. Ou também quando a Bíblia vai falar da expressão os últimos tempos, né? Então, 1 Pedro 1:20, por exemplo, vai falar desse tema. Eu queria que um irmão lesse para a gente. Quem for ler, levanta a mão aqui, só para fazer chegar o microfone aqui. A Bruna vai ler, vai chegar o microfone para a Bruna aqui, ela vai ler 1 Pedro 1:20. Vamos prestar atenção então na leitura. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Fim dos tempos, né? Na tradução dela, ou em outra tradução fala últimos tempos. E também há uma outra expressão, uma terceira expressão, muito comum na Bíblia. Por exemplo, aqui está aí em 1 João, né, capítulo 2, verso 18, eu vou ler aqui, 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que é a última hora. Então, últimos dias, últimos tempos, última hora, ou como algumas traduções aparecem também, o fim dos tempos. Todas estas expressões, né, dão base para esse estudo, né, chamado escatologia. Então, pode clicar aí o próximo, Douglas, por favor. O termo escatologia, pode clicar mais um aí, origina-se então de duas palavras gregas, né, que significam doutrina das últimas coisas. Então, quando você ouvir falar ou falar de escatologia, é sobre isso que você está tratando, doutrina das últimas coisas. Esta palavra formada aí por duas palavras gregas, eschatos e logos, que significa então a doutrina das últimas coisas. Geralmente, irmãos, a gente associa escatologia a eventos que ainda vão acontecer, né? E esses eventos podem estar relacionados com uma pessoa, com um indivíduo, né? A gente vai ver isso na Bíblia, e com o mundo todo, né? Com relação ao indivíduo, o que seria um exemplo, por exemplo, de assunto escatológico? Alguns nós já falamos aqui, né? Por exemplo, a morte. A morte é um evento futuro, que se relaciona conosco individualmente, né? A única certeza que nós temos é de que um dia nós vamos morrer, caso Jesus não volte. Então, é um assunto escatológico relacionado a você. E eu não sei se você costuma pensar muito nisso, né? Ficar pensando, se preparando para esse tempo, para esse momento, procurando entender, né,
como será esse processo, né? Tem pessoas que preferem, não, eu não quero pensar nesse assunto, deixa isso aqui para... né? Não, mas a gente precisa, né, entender o que é esse processo da morte, né? Imortalidade, ressurreição, por exemplo, é um evento escatológico individual, né? Se nós morrermos, assim como outros irmãos já morreram, né, vai haver um dia que haverá uma ressurreição final, né? Então também diz respeito a uma escatologia individual, né? E a escatologia com relação ao mundo, né? A gente vai falar aí da vinda de Cristo, vamos falar aí do juízo final, o estado final das coisas. Então são assuntos escatológicos, né, relacionados ao final dos tempos para com o mundo todo. Mas escatologia não abrange só o futuro, né? Ela também pode envolver a situação presente, né, tanto do crente como da igreja, a fase atual do reino de Deus, né? Em que fase nós estamos, né? Na implantação do reino de Deus, na manifestação do reino de Deus. Isso é assunto escatológico e a gente quer ver isso também. Então a gente pode, assim, de uma certa forma, afirmar que a escatologia bíblica, né? A escatologia bíblica, ela envolve tanto uma escatologia que já foi, assim, digamos, inaugurada, já iniciada, né? Como abrange uma escatologia futura. Então a escatologia não é só o que vai acontecer, não, é o que está acontecendo, né? E também o que aconteceu, porque nós vamos ver aqui a escatologia na perspectiva do Velho Testamento, e são coisas que já aconteceram, mas são assuntos escatológicos. Então, para a gente entender melhor escatologia, as doutrinas da vinda de Cristo, todos esses assuntos que envolvem este tema, nós precisamos compreender que isso é algo encontrado não só em alguns livros, por exemplo, como Apocalipse ou Daniel. Não, a escatologia permeia toda a Bíblia. Então uma escatologia equilibrada, né? É uma escatologia que se vê e se analisa, né, com base em toda a Bíblia, para a gente não correr risco, né, de cair em confusão sobre esse tema. Se a gente ficar focando escatologia num determinado texto da Bíblia, sem analisar o contexto todo da Bíblia, nós podemos, aí nessa análise mais desequilibrada e mais apaixonada, a gente cometer alguns equívocos, né? Então, qual que é a nossa intenção? Ver isso permeado em toda a Bíblia, para a gente ter nossas conclusões baseadas em todo o preceito de Deus. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar com o início, né? Vamos lá para o Antigo Testamento e vamos começar a entender um pouco, né, do que é a escatologia bíblica. Então, o Douglas pode passar aí, a escatologia do Antigo Testamento, pode clicar no próximo aí, e aí nós vamos então começar com escatologia, que nós vamos começar então, queridos, examinando essa perspectiva escatológica no Antigo Testamento com um pouco mais detalhe, para quando a gente chegar lá no Novo, quando a gente chegar naqueles assuntos mais assim, até atraentes em termos de interesse, né, a gente já ter uma visão então bem sustentada do que nós estaremos falando, né? Porque o perigo é quando nós não estamos sustentados, aí a gente começa a ver coisas lá na frente e a gente fica meio apavorado, né? A gente fica, parece, está faltando algum, fica aquela sensação de insegurança, incerteza e medo. E é verdade, tem irmãos, eu já ouvi falar, pessoas me falarem isso: pastor, eu tenho medo de ler Apocalipse, eu tenho medo do livro do Apocalipse. Falou que vai pregar em Apocalipse, eu já me dá um piriri, eu já fico em casa, eu não vou no culto, né? Então, tem gente que tem esse medo, né, de ler as profecias do Apocalipse, aquelas coisas todas.
Quando você tem uma visão mais sustentada em toda a Bíblia, quando você chega em Apocalipse, você tá feliz, meu irmão. Você está falando assim: Maranata, vem Jesus, né? Você não vai ficar com aquela insegurança e aquele receio. Então nós vamos começar falando um pouco, então, da escatologia no Velho Testamento. E nós vamos começar com a expectativa da vinda de um Redentor. Então, já clicou aí? Olha lá, expectativa de um Redentor vindouro. Pode clicar aí, Douglas, por favor? Então, em Gênesis, vamos começar lá com Gênesis. Em Gênesis nós temos o que? A narrativa da queda, né? A queda do homem. Temos lá a criação, né? Você lembra? Deus criou o mundo, depois colocou nele o homem, depois lhe deu uma esposa, e o homem estava ali gozando a vida com Deus no Éden, junto com a sua família, né? E nós tivemos lá o fatídico, o fatal, né, evento da queda do homem, né? Então está lá em Gênesis capítulo 3. E em Gênesis 3 nós temos então uma promessa, está lá em Gênesis 3:15. Se você puder, abra a sua Bíblia aí em Gênesis 3:15, para você constatar e confirmar, né, que ali naquele momento, né, tão dramático, talvez o momento mais dramático de toda a criação, de toda a história da humanidade, que é o momento da queda do homem, Deus ali vai fazer uma promessa. E ele diz lá, o texto da palavra de Deus lá, diz o seguinte: porém inimizade, verso 15, capítulo 3, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o que nós temos aqui nesse texto? De forma muito clara, uma promessa de um descendente que iria então ferir, né, e trazer um juízo sobre a serpente. Esta promessa, queridos, ela vai passar a determinar todo o Antigo Testamento. A partir dessa promessa, que a gente chama aqui do Evangelho, né, o Evangelho inicial, todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, vai então ser determinado. As palavras aqui endereçadas, foram endereçadas a quem? A serpente. A serpente, ela é mais tarde identificada, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 12, Apocalipse 12, você pode abrir Apocalipse 12, verso 9, você vê que já lá no último livro, o assunto volta com a serpente, e lá o texto diz, Apocalipse 12, verso 9, e foi expulso o grande dragão. Então aí já começamos a responder algumas perguntas aí, né, do Apocalipse, né, que alguém muitas vezes pergunta, quem é o dragão no Apocalipse? Quando aparece o grande dragão, quem é? Aqui o texto já responde, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, quer dizer, o velho diabo lá do Éden, né, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, essas palavras aqui em Gênesis 3:15, né, elas são então endereçadas ao diabo, Satanás. Ali era o próprio Satanás, a própria serpente, né, ali o próprio grande dragão, né, que estava ali em ação no Éden. E nós encontramos então nesse texto de Gênesis 3:15 uma promessa, a promessa de que haveria um descendente, esse descendente seria um redentor, né, futuro, que então sairia da mulher, descenderia da mulher e esmagaria a cabeça dessa serpente. Então, nesse texto, Deus já está revelando
o seu plano, o seu propósito redentor, salvífico. O Evangelho já está aqui, né, nascendo, as boas novas da presença, da vinda de um Redentor que iria salvar então o homem, né, daquele desastre que foi o pecado, daquele desastre que foi a separação, a sua separação de Deus. Então, como nós dissemos, a partir desse ponto, toda a revelação do Antigo Testamento está olhando para onde? Para frente. Escatologia. A escatologia começou aqui, quando Deus falou: olha, já que tudo isso aconteceu, eu vou então enviar um Redentor. O movimento escatológico começa aqui. Então a escatologia não começa em Apocalipse, a escatologia não começa em Mateus 24, em Daniel, não, começa aqui. A escatologia não começa com os profetas profetizando visão do Senhor, não, começa aqui. Aqui toda a humanidade agora vai passar a viver uma expectativa. Nós estamos todos perdidos, estamos separados de Deus, estamos fora do Éden, e agora só nos resta olhar para frente e aguardar, né, ansiosamente agora a vinda desse Redentor prometido. Pode clicar então. Esse Redentor prometido, ele agora vai aos poucos revelado, né, aqui no Antigo Testamento. Por exemplo, esse Redentor, ele vai ser designado como um descendente de Abraão. Depois você pode ler lá na sua Bíblia, Gênesis 22, de 15 a 18, vai falar que esse descendente prometido lá no Éden, ele seria um descendente de Abraão. É Deus já tirando a cortina, né, aos poucos. Então ele fala: vai vir um descendente de uma mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí o tempo passa. Aí Deus, esse descendente vai ser filho de Abraão, né? Pode clicar o próximo aí. Mais tarde, lá em Gênesis 49:10, a Bíblia vai dizer que, além de filho de Abraão, além de filho de uma mulher, esse descendente vai vir de uma das tribos. Você lembra lá das 12 tribos? Os filhos de Jacó, né, que formaram então a nação de Israel, né? E uma das tribos levava o nome de um dos seus filhos, Judá. A Bíblia diz lá que esse descendente seria descendente da tribo de Judá. Aí a história vai passando, né? E aí, pode clicar o próximo. Esse Redentor é dito seria um descendente de Davi. Lá em 2 Samuel, acho que é importante a gente ler esse texto, 2 Samuel 7, deixa eu achar aqui, 2 Samuel 7, se você puder, abra aí a sua Bíblia, 2 Samuel 7, de 12 a 13, vai dizer assim lá a Bíblia, 2 Samuel 7, 12 a 13, diz lá: quando os seus dias, Deus está falando com Davi, né? Davi, ele já era rei, e Deus estabelece então aqui nesse capítulo 7 uma aliança com Davi. E aqui, quando chega nesse texto, a Bíblia diz assim: quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, uma, né, forma mais bonita de dizer, quando você morrer, né, então farei surgir depois de você seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono de seu reino. Verso 14: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Aqui nós temos um exemplo do que se chama na Bíblia, a gente fala de perspectiva profética, né? Quer dizer, Deus está falando aqui com Davi, e a gente sabe que Davi teve um filho que se tornou o rei depois dele, e esse rei é Salomão. Quer dizer, de certa forma, Deus está falando aqui
de Salomão, mas de uma forma profética, numa perspectiva escatológica, ele está falando de que haveria um descendente, porque Deus usa expressões aqui futurísticas, né? Por exemplo, eu serei, né? Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. É óbvio que Salomão seria rei, mas morreria, né? Ele não seria um rei eterno. Então, há uma perspectiva futura aqui de um reino eterno e de alguém que ocuparia este trono eternamente. E Deus diz aí também que eu lhe serei por pai, né? Então Deus já estava falando ali de seu filho Cristo Jesus. Próximo, pode clicar aí, Douglas, por favor. Não, o próximo versículo não, o próximo no slide. Então você vê que esse Redentor está sendo revelado, né? Ele é o nascido da mulher, ele é o descendente de Abraão, de Judá, e um descendente de Davi. E algo interessante também na revelação progressiva do Velho Testamento é que o Velho Testamento ele vai falar de 3 ministérios, né, especiais que se destacam em todo o Velho Testamento: o ministério de profeta, o ministério de sacerdote e o ministério de rei. O Redentor vindouro, ele era aguardado, e nós vamos ver no desenvolvimento do Velho Testamento que o auge do cumprimento desta promessa, ela se daria através destes 3 ministérios especiais, né? Então, esse Redentor deveria ser um grande profeta. Ele deveria ser um grande profeta, como Moisés vai falar lá em Deuteronômio 18:15, por exemplo, quando ele fala assim: Deus vai levantar um profeta maior que eu, né? Então, havia uma expectativa de um profeta maior que Moisés. Então o povo estava atento: quem que vai vir? Maior que Moisés? Moisés foi o grande líder do povo, foi o grande líder que Deus levantou, vai vir alguém maior que ele. Então Deus sempre instigando e apontando o coração do povo para uma coisa melhor e maior, um profeta maior. Mas também, por exemplo, vai falar de um grande sacerdote. Salmo 110, verso 4. Eu vou pedir para alguém abrir aí e ler para a gente. Se você encontrar Salmo 110, verso 4, faz o seguinte: levanta a mão, o Rony vai levar o microfone até você, para você ler para nós esse texto. Salmo 110, verso 4. Quem puder ler para a gente, levanta a mão aí, para a gente poder ler esse texto juntos. Aqui, a irmã Bruna levantou a mão. Salmo 110, verso 4. O que diz a Bíblia aí? O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha aí um salmo com perspectiva profética. O reino e o sacerdócio do Messias, né? E a Bíblia diz aqui que ele seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? E a gente vai ver lá em Hebreus, né, o escritor de Hebreus falando desta ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi um sacerdote do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que ele não tem início nem fim. Quando ele surge historicamente lá com Abraão ainda, né, naquele evento do encontro, quando Abraão vem da guerra, né, vem esse sacerdote que não se sabe de onde era, quantos anos tinha, e não se sabe o que aconteceu com ele, se ele morreu ou não. Com certeza deve ter morrido, mas a Bíblia não registra. E aí Melquisedeque é essa figura emblemática, né, até mítica, né, de um sacerdote eterno. E quando vem o escritor de Hebreus, ele vem dizendo: esse sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é o Filho de Deus, é Jesus. Então Jesus seria o grande sacerdote. Então olha só que a esperança messiânica aqui era de um grande profeta que viria, ou um grande sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Eles ficavam: meu Deus, quem é este sacerdote? Nós temos aqui os nossos sumos sacerdotes, nós temos aqui aqueles que Deus levantou, estão a serviço no templo, mas Deus está falando que vai vir um sumo sacerdote ainda maior que o nosso. Então
projetando para o futuro, né, uma esperança messiânica. E o terceiro ministério, então nós vimos um profeta, sacerdote, e o terceiro ministério especial do Velho Testamento é o de rei, E aí nós vamos lá, por exemplo, um texto em Zacarias. Vamos abrir lá, Zacarias 9, 9. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Zacarias. Não, Zacarias 9, verso 9. O texto diz assim aí, Zacarias 9, 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo, salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Olha, havia uns reis. Zacarias está profetizando num período, né, profético, onde haviam reis. Esses reis estavam um a um caindo, por causa da sua obstinação, por causa da transgressão, por causa do pecado, da injustiça social, um a um durante o período, né, monárquico, e depois da divisão do reino, né, com os reis do norte, os reis do sul, um a um. Nós vamos ler lá, né, os livros de 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, a história dos reis de Israel, e nós vamos ver um a um Deus às vezes levantando e às vezes abatendo, né? E a Bíblia vem e o profeta Zacarias vem e aponta para um rei, né? Um rei que viria, pelo qual o povo deveria se alegrar muito, exultar muito, porque esse rei viria. E aí faz um contraste aqui, só que esse rei vai vir humilde, vai vir montado num jumento, será justo e será salvador. Então, nós vemos que o Velho Testamento tem uma escatologia muito própria, né? E a vinda deste profeta, deste sacerdote, deste rei, é mais uma evidência de que aquele Redentor vindouro viria, né? Pode passar o próximo, por favor. E por fim, este sacerdote, né, este rei, este profeta, ele seria identificado como um servo sofredor. E aí nós vemos textos, por exemplo, como Isaías 53. A gente não vai ler esse capítulo, aliás, todo o capítulo deveria ser lido, mas este texto especial de Isaías retrata então o Redentor vindouro como um servo sofredor de Jeová, que foi transpassado, né, por nossas transgressões, por nossas iniquidades, né, e por nossos pecados. E há uma outra expressão ainda, que eu não sei se está aí, Douglas, se você clicar pode passar. Não está aí, mas há uma outra expressão muito comum no Velho Testamento, que é filho do homem. Por exemplo, lá em Daniel capítulo 7, nós vamos ver então esse tipo de designação também para este Redentor vindouro. Então, todas essas coisas que nós estamos vendo aqui, é para ilustrar para nós essa escatologia da perspectiva do crente lá do Velho Testamento, que agora está aguardando, né, um rei, um profeta, um novo sacerdote, como este que aqui a Bíblia designa. Vamos lá para o próximo slide, para a gente ir avançando. Pode clicar mais um, porque há uma outra expectativa, né? Há um outro conceito de escatologia no Antigo Testamento, que é a expectativa de um reino. Então, se por um lado Deus está falando de um Redentor, o Velho Testamento, numa perspectiva escatológica, também vai falar da expectativa de um reino. Lembra que um dos ministérios especiais é o do rei. Então, se haveria um rei, sinal de que haveria um reino. Então, o pensamento de Deus é que este rei, né, teria um reino.
E a gente vai ver particularmente nos livros de Salmos e nos profetas, né, esse tipo de perspectiva de que Deus terá um reino aqui nessa terra. E aí nós vamos ver em várias passagens, né, isto. Pode passar então. Por exemplo, Deus é denominado frequentemente, né, de rei, tanto de Israel, o rei de Israel, como também de toda a terra. Vamos ler, por exemplo, só um desses textos aí que se encontra ali, por exemplo, em Deuteronômio 33, verso 5. Vamos ler lá, Deuteronômio 33, 5, só para ilustrar um pouco isso que a gente está falando, né? Deuteronômio 33, verso 5. Amado, uma coisa que você vai usar muito na IBD é a sua Bíblia. 33, verso 5, diz lá a palavra de Deus assim: o Senhor se tornou rei em Jesurum. Jesurum é um nome poético, uma expressão poética, né, para Israel. Então, o Senhor se tornou rei em Israel, quando se congregaram os chefes do povo com as tribos de Israel. Então aí a gente começa a ver Deus denominado rei. Então Deus tem o seu reino, e não só de Israel, mas como em toda a terra. Tem um versículo lá que nós destacamos ali, que vai falar disso. Deus não é só o Deus de Israel, mas Ele é o Deus de toda a terra. Agora, por causa do pecado, devido ao pecado, né, e a rebelião dos homens, que depois do pecado, né, se sucedeu, o homem em rebeldia contra Deus, esse reino, esse senhorio de Deus como rei, ele é imperfeito, ele é manifesto de uma forma imperfeita, somente em Israel, por exemplo. As nações não reconhecem Deus como rei, e Deus não está lá, né, reinando naquelas nações. Poderia? Poderia. Deus é soberano, Deus é poderoso. Ele poderia dobrar todos os homens, né, na força, né, ali, para ser os seus súditos, mas Deus não fez assim, né? O reinado de Deus não viria assim, não por força nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, mas pelo meu Espírito. Então, o reinado de Deus nesse momento, nessa perspectiva escatológica, ele era imperfeito, ele era só sobre Israel, na história de Israel, e ainda assim, né, de uma forma não plena, porque a gente sabe que o próprio Israel se rebelou, o próprio Israel muitas vezes endureceu o seu coração, mas já ali há uma perspectiva escatológica do reino de Deus, quando a gente vai ver várias passagens da Bíblia destacando o reinado de Deus. Aí entra aquela tensão, né, que a gente falou, mas é rei ou não é? Fala que é rei de toda a terra, mas na verdade se olha para a terra não há. Então nós vamos ver essa tensão sempre em toda a Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, e aqui também hoje, a gente está falando que Deus é o nosso rei. Nós falamos que o reino de Deus já está presente, quando Jesus começou a pregar o Evangelho, quando João Batista começou a anunciar, né, a vinda do Salvador, pregando lá como precursor a vinda de Cristo, né? A expressão era: arrependemos porque o reino de Deus é chegado, né? Chegado. E nós estamos aqui dizendo que Deus é o nosso rei, quando na verdade muitas vezes parece que não é. Então essa tensão, ele é rei ou ele não é rei, ele reina ou ele não reina. Então nós vamos ver essa tensão aí várias vezes na Bíblia. Bom, os profetas, né, com respeito a essa questão do reino de Deus, eles aguardavam também esse dia, né, em que o reinado de Deus fosse, né, provado plenamente, não só por Israel, mas pelo mundo inteiro. Quando nós vamos ver os profetas, nós vamos ver isso, mas especialmente Daniel, pode clicar aí, quem vai desenvolver a ideia do reino vindouro de Deus, que um dia Deus levantaria, um reino que nunca será destruído, que quebrará todos os outros reinos em pedaços e que permanecerá
para sempre. Então, depois você vai poder ler aí Daniel 20:45, que vai falar disso. Nós vamos avançar para mais um conceito escatológico, né? Nós estamos vendo os conceitos escatológicos do Velho Testamento. Um outro conceito é o da nova aliança. Pode clicar aí. A aliança era um tema muito central em toda a revelação do Velho Testamento. Você vai ver isso, Deus fazendo aliança com Abraão, Deus fazendo aliança com Noé, Deus fazendo aliança com Jacó, Deus fazendo aliança com Isaac e Davi. Então, esse conceito de aliança é um conceito muito central no Antigo Testamento. Mas como Israel mesmo quebrou a aliança com Deus por meio de idolatria, transgressão, então Deus, ele também vai... a Bíblia também vai profetizar, Deus vai jogar luz numa aliança futura. Pode clicar aí, e a gente vai ver que vai ser o profeta Jeremias quem vai predizer, profetizar de uma forma mais clara a nova aliança de Deus com o seu povo. Então você tem lá naquele texto de Jeremias 31, 32 até 34, a expressão desta aliança. Eu vou ler aqui. Jeremias vai dizer: eis aí, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. E ele vai falar então desta nova aliança, que seria uma aliança feita no coração, daria um coração de carne. Então é mais um conceito escatológico aqui do Antigo Testamento, e a partir do Novo Testamento é que então vai ficar muito clara, esta aliança predita lá por Jeremias, porque ela vai ser instaurada lá já no Novo Testamento pelo Senhor Jesus Cristo, quando ele estivesse então vivo e presente no meio de seu povo. Bom, vamos para o próximo, vamos avançando, o tempo já está passando, Pode clicar. A restauração de Israel é também um outro conceito escatológico do Velho Testamento. Então pense quanto nós já vimos aqui, um redentor vindouro, uma nova aliança, nós vamos ver então que o Velho Testamento vai falar de vários conceitos escatológicos. Esse conceito aqui também é um conceito também muito presente no Antigo Testamento, que é a restauração do reino de Israel. Israel tem uma história, e a gente vê na história que em determinado momento, Israel vai se dividir, vai rachar, vão criar uma polarização lá, que nem nós temos hoje, esquerda, direita. Então tem um lado de Israel que, não, aqui a gente adora qualquer coisa, aí o outro lado de Israel, não, nós vamos adorar só Deus, e aí divide o reino, e aí aquela confusão, e aí então, com essa divisão, o reino se enfraquece, Lembra que Jesus vinha falando, uma casa dividida não subsiste, um reino dividido vai se enfraquecer, e foi o que aconteceu. Israel foi se enfraquecendo de um lado e do outro. No final, depois de vários pecados, idolatrias, rebeliões, todos os dois cativeiro, foram escravizados lá pelos seus inimigos. E vários profetas então passam, pode clicar aí, Douglas, por favor, após a divisão, pode clicar mais um. Vários profetas começam a pregar uma futura restauração de Israel do seu cativeiro. Pode clicar de novo. Agora, o que é importante é que essa restauração de Israel, essa restauração que viria, não aconteceria de uma forma assim isolada de um arrependimento e de santificação, não. Os profetas estão profetizando lá a restauração de Israel, mas numa perspectiva profética, eles estão profetizando que haveria um tempo de arrependimento, de santificação de Israel para o serviço de Deus, assim como ocorreria com os gentios. Então não há uma promessa específica para Israel, apesar de que lemos lá os profetas e achamos que Deus está fazendo uma profecia, criando um cenário específico, exclusivo para Israel e outro para o resto do mundo. Não, Israel passaria pelo mesmo processo que todas as nações deveriam passar, que é o arrependimento
e é a santificação de novo de suas vidas a Deus. Então, o arrependimento era também uma perspectiva escatológica. Então, o povo esperava um momento em que Deus salvaria o seu povo e converteria o coração do seu povo a eles novamente. Então, os profetas do Velho Testamento estão prevendo essa restauração, né, aqui para Israel, mas essa restauração que viria com um processo de purificação, de justificação, e a gente sabe, e vai ver depois, né, no Novo Testamento, e muito particularmente em Romanos capítulo 11, né, isso se cumprindo com Israel e com os gentios em Cristo Jesus, que seria então quem justificaria pela fé todo o seu povo. Pode passar o próximo para a gente poder avançando. Uma outra perspectiva no Velho Testamento é o derramamento do Espírito Santo. Pode passar, está lá em Joel 2, de 28 a 29, clica por favor. Este derramamento do Espírito Santo foi outro evento escatológico, né, no horizonte do futuro, ao qual o crente lá de todo o tempo do Antigo Testamento, e aliás, não só, mais especialmente, aliás, né, no Antigo Testamento, a gente vê manifestações do Espírito Santo se apossando de vidas, né? Você vai lembrar lá, o Espírito Santo tomando pessoas para um exercício, um ministério especial, né? Mas haveria uma promessa, e essa promessa estaria mais clara, né, nos profetas, nos últimos profetas do Velho Testamento, como Joel, de que haveria um derramamento abundante do Espírito Santo. Então, o povo tinha em mente o quê? Uau, o Espírito Santo, aquele que se apossou muitas vezes de profetas, de homens de Deus, ele vai ser derramado sobre nós. Gente, havia uma expectativa por isso, né? Eles viviam debaixo dessa expectativa, um dia em que Deus derramaria de uma forma abundante o seu Espírito Santo sobre nós. E aí nós vemos lá então em Joel isto aí profetizado. Próximo, por favor, ali, clica mais um. Outra expressão escatológica, né, perspectiva escatológica do lado do Velho Testamento é o conhecido dia do Senhor, né? Então, essa expressão aparece muito nos livros proféticos com diferentes significados. Dia do Senhor poderia ser um dia futuro próximo, em que Deus aí destruiria os inimigos de Israel. Então, quando aparece essa expressão, né, muitas vezes está ligado a isso. Pode clicar aí, por favor, é isso. Pode ser também um dia que significa juízo para o próprio Israel, né? Então você vai ver lá, por exemplo, em Amós, em Isaías, ele usando essa expressão. O dia do Senhor é um dia em que Deus faria juízo contra o próprio Israel, né? E também, dia do Senhor, pode clicar aí por favor, pode ser também um dia, né, se referir a um dia final, né, um dia final, onde então haveria um juízo em termos de mundo, né? Então um dia de juízo, de redenção. Aí nós vamos ver passagens como, por exemplo, Salmos, Joel, Malaquias. Depois você vai poder ver essas passagens uma a uma, né? E às vezes essa expressão dia do Senhor, ela vem meio que conjugada, né? Você vai ver passagens proféticas onde está se falando de um dia que é muito imediato ali, mas ao mesmo tempo está se falando de um dia futuro. Isso é aquilo que a gente já falou aqui de perspectiva profética, tá? Então às vezes você vai ver a expressão dia do Senhor e parece que está falando daquele momento, mas também parece que já está falando de algo futuro. Então este é um outro conceito escatológico aí do Velho Testamento. Mas tem um último conceito escatológico que a gente queria ver próximo, que é o conceito de novos céus e nova terra. Pode clicar. A esperança escatológica, queridos, do Antigo Testamento sempre inclui a ideia de renovação da terra. O pensamento hebraico via uma unidade, né, muito forte entre homem e terra, homem e natureza, né? Isso vem de Deus, não é uma ideia atual, não é uma tendência, né, naturalista
do homem do século 21, de voltar à natureza, pisar na terra. Não, isso sempre foi uma ideia muito forte, muito fundamental no pensamento judaico, por exemplo, no pensamento hebraico, essa relação do homem com a terra. Para os profetas, quando a gente estuda os profetas, a terra, essa terra, a criação, é a expressão da glória divina, e não um mero lugar onde o homem executa as suas tarefas, onde o homem, vive, onde o homem tira a sua subsistência. Não existia uma visão prática disso, da terra. Existia uma expressão de fato divina da relação de Deus, do homem com o planeta, né? Então, para o judeu, a terra é a expressão. Quando a gente vê Salmo, por exemplo, Salmo, acho que é Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus, né? Então, de fato, a terra tinha esse significado, para o povo de Israel. Pode passar o próximo. A terra, então, o que é a terra? É um cenário divinamente arranjado para quê? Para você, para a existência do homem. Então, essa é a percepção que os judeus tinham da terra, que a Bíblia tem da terra. Vamos ler esse Salmo 115, 6? Quem pode ler para a gente aí? Salmo 115, versos 16, aliás. Eu vou pedir aí novamente para alguém ler para nós, levantando aí a sua mão. Você vai poder ler esse versículo para a gente, no microfone. Quem pode ler para a gente aí? Amém. Ela levantou primeiro lá atrás. Salmo 115, verso 16. Então, a terra é esse cenário, devidamente arranjado, preparado por Deus para a existência humana. Pode ler para a gente? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Olha que lindo. A terra foi dada por Deus como presente a nós. Agora a gente vai ver mais tarde que depois da criação a terra foi envolvida onde? Na maldade do pecado, na maldade trazida pelo pecado, Então, pode clicar o próximo, Douglas, por favor. A gente vai notar que há uma inter-relação entre natureza e vida moral do homem. A maldade trazida pelo pecado afetou não só o plano humano, afetou o plano terreno, afetou a terra, E por causa disso a terra agora também precisa ser envolvida nesse processo de redenção final. Por isso nós temos textos como, por exemplo, Romanos 8, 20 a 22. Quem puder abrir para nós e levantar a sua mão, leia para nós aí Romanos capítulo 8, versos 20 até o 22. Por favor, Romanos 8, 20 a 22. Se quiser ler aqui no telão, também pode ler, tá? Lê no microfone, lê lá no texto. Quem pode ler para a gente? Pastor Wellington. Romanos 8, 20 a 22. 20. Pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Então essa terra, ela vai ser tomada também nesse processo de redenção. Gente, não haverá descarte, viu? Quem descarta as coisas somos nós. Deus, ele nunca descarta nada, Já pensou Deus descartando você? Não presta mais, tá estragado, joga fora. Não. E a sua natureza, a sua criação, ele não vai descartar também não. Por isso que a promessa sempre é de renovar novos, mas é o novo a partir do que existe. Por exemplo, Deus te fez nova criatura. Como é que ele fez? Jogou você no lixo, fez de novo? Não, pegou você, todo quebradinho ali, todo estraçalhado pelo pecado, emendou, começou a passar uma colinha,
fez você de novo, né? Em Cristo Jesus. Então, com a terra será da mesma forma, né? Então, essa esperança futura de uma nova terra está expressa em várias passagens do Velho Testamento, especialmente em Isaías. É em Isaías que a gente vai ver que o árido passará a ser terreno frutífero, Isaías 32:15, o deserto florescerá, os lugares secos serão fontes de água, a paz volverá ao mundo animal, né? Você vai ver lá em Isaías, né? A figura de animal, né? O leão vivendo com a ovelhinha, tudo em paz, né? E alguém já perguntou: pastor, lá no céu vai ter animal, né? Muito provavelmente sim, meu irmão, muito provavelmente sim. Lá no céu talvez nós vamos ter os animais vivendo em paz, né? Vamos ver todas as pessoas. Então quer dizer que o meu cachorrinho, eu vou encontrar de novo ele lá no céu? Aí eu não sei. Eu não sei se você vai encontrar o seu petzinho lá que morreu, né? Mas seria tão bom, né? Encontrar lá nosso petzinho de novo, né? No céu. Dizem que há o céu dos cachorrinhos, né? Talvez seja uma realidade, mas a Bíblia fala de um mundo animal, né? A terra. Aí alguém fala assim: mas isso é literal ou é simbólico, né? Irmão, tem coisa que eu tendo a pensar que é assim mesmo, né? Mas depende muito do contexto do texto que você está lendo. Mas fala de uma restauração da terra. A terra diz que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então parece que dá para imaginar um cenário de uma nova terra, agora cheia do conhecimento do Senhor, plena do conhecimento do Senhor. Oh glória, vai ser uma bênção, eu creio, em nome de Jesus. Mas vamos avançar então. Então, para resumir, escatologia do Velho Testamento é isso, uma visão de que vai vir um Redentor, vai haver um reino de Deus novamente, né? Uma nova aliança. Então o crente do Velho Testamento está vivendo lá os seus dias de ir ao culto, de estar em sua casa, de trabalhar com essa perspectiva, com esta visão, né? Então nós vamos ver lá que eles vão estar pensando na restauração de Israel, no derramamento do Espírito, no dia do Senhor que virá, e a renovação desse novo céu e dessa nova terra, né? Pode passar o próximo. Então, só para fechar, clica aí. A fé do crente do Antigo Testamento era completamente escatológica. Essa era a fé do crente do Antigo Testamento. Próximo. Ele aguardava a intervenção de Deus na história, tanto num futuro próximo, como num futuro distante. E o próximo. Esta fé, esperança, concedeu então ao crente do Velho Testamento, né, a coragem necessária para ele percorrer o caminho posto perante ele, conforme a gente vai ver em Hebreus 11. Hebreus 11 é um capítulo lindo, que vai falar que homens e mulheres, pela fé, esta fé e esperança, em toda essa perspectiva escatológica, eles aguardaram, né? Aguardaram a promessa de Deus, até morreram pela promessa de Deus, deram sua vida por estas promessas escatológicas todas ali, né, presentes no Antigo Testamento. Mas vamos avançar. Agora a gente vai caminhar para a conclusão, para falar um pouco de escatologia do Novo Testamento. Aqui a gente vai ser mais breve. Pode clicar aí, por favor. Escatologia do Novo Testamento. Na era do Novo Testamento, né, então agora nós já viramos a página, passamos lá pelo livro de Malaquias, né? Você já passou por aquelas páginas brancas que tem na sua Bíblia. Pastor, por que tem tanta página branca em algumas Bíblias entre o Velho Testamento e o Novo Testamento? É só para você fazer anotação, irmão, mais nada, né? Então tem lá aquelas páginas brancas. Você chegou lá em Mateus, você está no Novo Testamento. E na era do Novo Testamento, o que nós temos? Bênçãos espirituais desfrutadas já de uma forma já mais abundante. Quando nós estamos no Novo Testamento, nós já estamos num cenário de coisas mais já abundantes em termos de bênção espiritual, quando a gente compara com o Antigo Testamento. Pode passar o próximo. Então, apesar de que lá no Novo Testamento, por exemplo, Jesus já veio,
né? Se cumpriu a promessa da vinda de Cristo Jesus. Quer dizer, o plano de redenção já está mais claro. Uau, veio mesmo, nasceu da virgem, como Isaías falou, eis que a virgem conceberá, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós estamos vendo lá Ana e Simeão, já velhinhos, né? Os últimos talvez lá da raspa do tacho do Velho Testamento, os últimos lá, pegando aquele menino. Agora sim, os meus olhos viram a redenção, cumpriu-se, já posso morrer em paz, né? Eles já estão ali, já cercados de bênçãos, né? Ali das promessas do Antigo Testamento. Então a fé daqueles crentes já está mais aprofundada. Aqueles crentes primeiros do Novo Testamento já estão com uma fé um pouco mais firmada. Uau, aconteceu, né? Então é assim, mas ainda há uma expectativa daqueles crentes do Novo Testamento por bênçãos ainda maiores no porvir. É isso que nós vamos ver aqui no Novo Testamento. Pode passar o próximo? Então, no Novo Testamento já existe agora então o que? Uma escatologia realizada, amém? Então você tem lá uma escatologia realizada. Um exemplo de escatologia realizada no Novo Testamento, lembra daquelas todas que nós vimos lá? O Redentor veio? Sim. O que mais que aconteceu no Velho Testamento que o crente já olha assim lá? Opa, já aconteceu mais alguma coisa. Alguém falou? Derramamento do Espírito Santo. Aqueles crentes do Novo Testamento um dia estavam lá reunidos num cenáculo lá, e o Espírito Santo é derramado de uma forma poderosa. O que é que eles lembram? Isso foi o que disse Joel. Joel disse isso, que derramaria seu Espírito Santo. Agora Joel falou também que seguiria, depois do derramamento do Espírito Santo, prodígios no céu e na terra. O céu escureceu, ia ficar em trevas, o sol ia derreter, a coisa ia ser uma catástrofe, um cataclisma lá. Imagina só na cabeça daqueles crentes. Ixi, ele disse que derramaria o Espírito Santo, derramou, mas também disse que vai acabar tudo agora. Eles pensavam, no Novo Testamento, aqueles crentes, que tudo ia acontecer naquele momento. Então, o que eles faziam? Não tem mais nada de urgente para fazer, gente. O mais urgente é a gente pregar isso. E a igreja começou a pregar aquilo, porque na cabeça da igreja, todas aquelas coisas que estavam profetizadas iam acontecer lá. O dia do Senhor viria. Cumpriu isso, agora vai vir o dia do Senhor. Então, os crentes do Novo Testamento viviam uma escatologia realizada, mas viviam também uma escatologia não realizada, mas não pensando, agora só daqui a 500 anos mesmo, Jesus vai voltar de novo, vai ter grande tribulação, vai ter dragão, vai ter anticristo, vai ter besta, vai ter fogo, saraiva, vai ser uma quebradeira tal, vamos ficar tranquilos. Não, eles acreditavam que era para aquele momento, para aqueles últimos dias. Por isso, sabe, a gente vai ver lá, né, escritores do Novo Testamento falam assim, é chegada a última hora, o último tempo, o fim de tudo, né? Para eles, aquela escatologia não realizada, né, já estava prestes a acontecer. Mas o que a gente vai ver é que o que caracteriza a escatologia do Novo Testamento, que é onde nós estamos hoje, nós estamos aonde? Nesse período. O que caracteriza essa escatologia é de novo aquela tal, né, tensão que a gente já falou aqui, entre o já e ainda não. O crente já desfruta de algo, mas ele ainda não possui esse algo. Então nós vamos voltar a discorrer disso naquele outro capítulo que nós vamos ver na outra aula, que nós vamos ver mais para frente, que é essa tensão que nós estamos vivendo. Como é que a gente se comporta, né, aqui nessa tensão? Pode passar o próximo. Então, no Novo Testamento, o grande evento escatológico predito lá no Antigo Testamento aconteceu. Então clica aí. O Redentor vindouro veio, o reino de Deus estava ali. Aqueles pregadores, João Batista, próprio Jesus, assim, chegou o reino de Deus, galera.
Agora o reino de Deus é isso. Jesus faz o seu primeiro sermão falando só do reino de Deus. Aliás, hoje à noite nós encerramos, né, o Sermão do Monte, que é a constituição do reino de Deus. Hoje é a última parte do Sermão do Monte. Jesus passa 3 capítulos todos lá do Evangelho de Mateus, pregando no monte para os seus discípulos, só sobre o reino de Deus, uma imersão em reino de Deus, porque no Novo Testamento aconteceu. Próximo. O crente do Novo Testamento tinha então consciência de que estou nos últimos dias, estou no fim dos tempos, estou na última hora. Essa era a visão, né, escatológica do crente do Novo Testamento. O crente do Novo Testamento estava ciente de que o grande evento escatológico previsto no Antigo Testamento já tinha acontecido com a vinda de Cristo Jesus. Agora era só aguardar o quê? O dia do Senhor, o juízo final. Tudo vai acontecer, amém? Próximo. A escatologia do Novo Testamento, então, ela é uma escatologia que olha para trás, para a vinda de Cristo, né, que tinha sido predita pelos profetas do Antigo Testamento, e ela afirma o seguinte: nós estamos agora nos últimos dias. Então, isso não é coisa de hoje, meu irmão. Alguém hoje fala assim, estamos nos últimos dias. Isso aí, eles falavam também, né? Ah, pastor, então quer dizer que isso é uma fake news? Quer dizer então que eu falo aqui para alguém nos últimos dias que vai demorar mais 1000 anos ainda, vai demorar mais 2000 anos ainda. Esse é o problema, a gente não sabe, é aquilo lá, já é e ainda não. Então, como é que a gente vai se comportar? A gente vai ver, tá? Como é que a gente deve se conduzir então, né, nesse cenário. No Novo Testamento, aquilo que para os profetas, né, lá do Antigo Testamento parecia representar um evento que era único, ia acontecer tudo uma vez, né? A gente vai começar a ver aqui que parece que esses eventos eles acontecem, né, por parte. Próximo. Bom, nós estamos nos últimos dias, diziam eles, mas a escatologia do Novo Testamento também olha para frente, para uma consumação final ainda por vir, e por isso também diz: o último dia ainda está chegando, a era final ainda não chegou. Então é aquela espécie de expectativa, né, que a gente vai viver, né, e estamos vivendo. Próximo slide. No Novo Testamento, as bênçãos da era presente, elas vão funcionar com uma espécie de garantia, porque lembra que nós falamos? Eles diziam assim: veio Jesus e o Espírito Santo foi derramado. Isso é a certeza de que então vai acontecer o próximo. Então, no Novo Testamento é assim. Por que você espera a vinda de Cristo? Porque já aconteceu o seu nascimento, já aconteceu o derramamento do Espírito, já aconteceu tantas coisas profetizadas, que você já tem, aquilo fica uma garantia, né? Garantia de que, de fato, vai acontecer. Gente, e essa garantia, a única garantia que a gente tem, né, que é isso, só é possível por causa de fé. Porque você tem que ter fé de que aquilo que aconteceu, aconteceu mesmo, de que Jesus era o mesmo Filho de Deus, de que Jesus não foi uma pessoa que surgiu, um idealista, alguém que enganou todo mundo. Você tem que ter fé de que Jesus era o Filho de Deus. Você tem que ter fé de que o Espírito Santo, ele existe, ele é uma realidade, e você tem que ter fé de que então vai acontecer o que nós estamos esperando que aconteça. Por isso que o justo, diz a Bíblia, ele viverá pela fé. Mas com o crente do Antigo Testamento não foi diferente. Tudo que eles aguardaram foi pela fé. Fé não é um privilégio só do Novo Testamento. Não, a fé é de toda a Bíblia. Por isso que você vai ver lá, Abraão teve fé, Moisés teve fé. Todos os heróis do capítulo 11 de Hebreus são heróis da fé, e são essencialmente pessoas do Velho Testamento, que aguardaram pela fé, e hoje nós somos estes heróis da fé. Pela fé, a Bruna está aqui aguardando, né, a vinda de Cristo. Pela fé, pastor Wellington está firme, como que vendo o invisível,
Pela fé, irmão João foi morto, né, nas mãos de terroristas islâmicos. Pela fé, irmão Charles foi cerrado no meio pelos terroristas lá do Talibã. Só coisa boa, né, Charles? Pela fé, nós somos vivendo pela fé agora, né? Há famílias inteiras de missionários emparedadas no muro, nesse momento, sendo pressionadas a negar a sua fé, e eles, pela fé, estão dizendo: eu creio em Cristo. Estão morrendo. Vamos nós compor a galeria dos heróis da fé, amém? Próximo, por favor. A primeira vinda de Cristo, então, ela é a garantia e o penhor e a certeza da sua segunda vinda. Foi isso, próximo, foi isso que o anjo destacou ao falar, né, ali em Atos capítulo 1, versos 11, aos discípulos que estavam aí olhando, vendo Jesus subindo nos céus. Aquele anjo chega do lado deles e fala assim: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como o viste subir. Nós estamos debaixo dessa garantia, meus irmãos. Escatologia para nós é isso, a certeza de que tudo que foi profetizado aconteceu e ainda acontecerá, amém? A certeza de que há uma data, há uma hora, esta hora é a última hora, esta data é o último dia, este tempo são os últimos tempos, que acontecerá. Pode passar 5 anos, meus irmãos, pode passar 10 anos, pode passar 50, 100, 1000, 10.000, mas vai acontecer. Talvez há uma geração que não verá isso em vida, verá isso da glória. Talvez há uma geração aqui que verá isso em vida. Talvez há uma geração aqui que sofrerá as perseguições que nós vemos que haverá, veremos que haverá, né, contra a igreja, e passará por todas essas coisas. Não sabemos quando, mas a garantia que temos é de que passará. E aí, qual que é a nossa expectativa, meus irmãos? Qual deve ser o nosso posicionamento? Ah, que bom, vai acabar a escola dominical, daqui a pouco eu vou comer frango com macarrão, vou dormir um pouco, semana que vem eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer aquilo, vou viajar, vou fazer meu curso, vou me profissionalizar. Sim, isso é uma, né, coisa natural da vida, mas será que nós estamos vivendo a expectativa dessas coisas todas como sendo já próxima a última hora, já próximo os últimos tempos, já próximo o último dia, como a igreja sempre viveu, como a igreja sempre procurou viver? Ou a secularização, ou essa pós-modernidade líquida que existe hoje em torno de nós, nos está amortecendo a mente, a alma, nos está anestesiando e nos está fazendo esperar esse dia como aqueles trabalhadores. Nós vamos ver nas parábolas dos últimos dias daqui do nosso curso, dos últimos domingos, as parábolas do reino, as parábolas da vinda de Cristo. Vai falar lá de pessoas que estavam assim: meu Senhor tarda em vir mesmo. Olha que Jesus já alertou isso na forma de uma parábola futurística, profética, escatológica, que no futuro alguns diziam: Jesus tarda em vir mesmo. Nós já estamos em 2021, né? Ainda tem todo o campeonato brasileiro pela frente, né? Vamos esperar a próxima Copa do Mundo, vamos esperar, né, acabar o último capítulo da novela, vamos esperar o que vai surgir de novo na tecnologia, vamos esperar o lançamento do próximo carro. Jesus profetizou isso, queridos. Jesus vai falar nessas parábolas dizendo: para, gente, pensem como se fosse para acontecer agora, vigia, porque vocês não sabem o dia que o ladrão virá.
A igreja está envolta nesta atmosfera de vigilância. A igreja está, o crente de hoje está envolvido, revestido deste espírito de expectativa. O Espírito Santo está falando com a igreja. O Espírito Santo está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vigia e ora, porque eu estou breve para vir. O autor de Hebreus afirma que tão certo quanto o juízo segue a primeira morte, assim a segunda vinda seguirá a primeira. É o escritor de Hebreus que diz isso. Hebreus 9, 27 e 28. Nós vamos terminar lendo esse texto, que diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto também o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam a salvação. Prestou atenção nesse detalhe? Olha só, querido, olha esse detalhe. Assim, ele faz uma comparação, né? Ele está comparando assim, ó: como Cristo morreu de uma só vez, e agora vem o juízo, assim também ele aparecerá segunda vez a quem? A pessoas que estão aguardando, a pessoas que estão na expectativa. Note que ele fala aqui de uma classe de pessoas que estão posicionadas com uma expectativa, um sentimento. Qual é o sentimento? Qual é a expectativa? De espera, de aguardar, de que vem. É para esses que Jesus vem. É para aquelas virgens, nós vamos ver nas parábolas das virgens, que estão aguardando, que estão aqui trabalhando, estão cuidando das suas famílias, estão cuidando do seu trabalho, mas elas estão aguardando, elas estão olhando, elas estão na expectativa. Elas não estão dormindo, elas não estão distraídas, elas não estão dispersas, elas não estão paradas, elas estão vivendo uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo, e depois uma segunda de novo, uma terça de novo, com uma expectativa no coração, com um suor na mão, com um frio no coração, esperando. Jesus vai voltar. É essa expectativa aqui. Eu quero aqui, com todo o meu esforço, tentar imbuir você. Eu sei que eu não vou conseguir, mas o Espírito Santo é poderoso para despertar você, para despertar a sua casa, para despertar os nossos corações, para uma realidade que nós precisamos viver todos os dias: a vinda do Senhor, a presença do Senhor, o advento da sua vinda. Amém? Nos próximos domingos, vamos pedir a Deus que nos desperte, que abra o nosso coração, para que de fato nós vivamos uma vida assim, para o louvor da sua glória. Amém? Amados, essa foi só uma introdução. Pode passar o próximo aí. Próximo domingo, então nós vamos falar, né, do Espírito Santo e a escatologia. O Espírito Santo agora é o Deus presente entre nós. O Espírito Santo agora é o agente de Deus aqui manifestando-se entre nós. Jesus está no trono. Jesus está presente espiritualmente, mas Ele está no trono agora. Quem está aqui hoje? Quem move-se no meio da igreja? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo está muito interessado nesse tema da escatologia. O Espírito Santo está muito orientado, focado em nos ensinar e nos ajudar a viver escatologicamente. Amém? Então vamos ver um pouco de escatologia do Espírito Santo e falar do reino de Deus e continuar falando sobre isso. Como nós nos comportamos? Somos um reino ou não somos um reino? O reino de Deus está aqui ou não está? Como é que nós vamos então viver nessa perspectiva do reino de Deus? Próximo domingo então. Amém? Amém, queridos? Deixa eu fazer uma sugestão, não só agora, mas até o final. Se você tiver perguntas, né, que são mais trabalhadas, estruturadas, manda para a gente essas perguntas. Escreve lá no WhatsApp, manda para mim.
nós vamos fazer uma coleção dessas perguntas, né? E nós vamos procurar responder ao longo das aulas. Isso é muito legal também. Você está lá pensando, você lá ouviu um vídeo, você lá viu uma palavra, um texto, uma mensagem num post de alguém, e aquilo poderia ser trabalhado de uma forma de uma pergunta, envia para mim. O que eu vou fazer? Nós vamos colecionar, vamos agrupar, e ao longo de todas essas ministrações, nós vamos encaixar a resposta a essas perguntas no programa, né? No programa que já está proposto, tá bom? Então eu queria te estimular a fazer isso, né? Fazer perguntas, escreva a sua pergunta, né? Teve alguns irmãos que fizeram perguntas, mas fizeram muito em cima, não deu para responder, porque já tinha passado o período das aulas do Doutrinas da Graça, e eu acabei respondendo direto para elas, diretamente para elas no WhatsApp, mas seria muito interessante a gente ter discutido aqui. Então, faça perguntas, escreva, me mande, e nós vamos encaixando aos poucos aqui, ao longo das nossas aulas, amém, queridos? Era isso para hoje, vamos ficar de pé. Nós vamos orar, agradecendo a Deus. Santo Deus, Todo-Poderoso Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela perspectiva que temos, meu Pai, Deus, dos dias que virão, dias de juízo, dias de, Pai, ó Deus, ó Pai, redenção final, mas dias também de alegria, por, ó Deus, ó Pai, vermos, Senhor, ó Deus, o cumprimento de todas as Tuas promessas, Deus, e de uma salvação final, de uma redenção final, para juntos, ó Pai, como, Senhor, ó Deus, povo, como família, que o Senhor resgatou, herdou, vivermos, meu Pai, Senhor, ó Deus, a plenitude da Tua presença, tendo o Senhor como nosso sol, nossa luz, tendo o Senhor como nosso Pai, para sempre, temos, Senhor, ó Deus, a vida, Deus, ó Pai, no céu, a vida neste novo céu, nova terra, Senhor, ó Deus, ó Pai, vivida de uma forma plena. Deus, o nosso coração anseia pela volta do Senhor Jesus Cristo, e nós queremos, Senhor, pedir que o Espírito do Senhor esteja, Senhor, ó Pai, despertando-nos, Deus, ó Pai, de qualquer estado de sono, de, ó Pai, ó Deus, Senhor, ó Deus, entorpecimento espiritual, desde, Senhor, Teu Espírito esteja avivando a nossa vida, meu Pai, para que sejamos uma igreja vigilante, que aguarda com expectativa e ansiedade a volta do Senhor, Pai. Nós te pedimos, Senhor, se conosco no restante deste dia, guarda o Teu povo de volta aos seus lares, ó Pai, e Deus, no retorno, Deus, aqui a Tua casa, para juntos adorarmos e celebrarmos ao Senhor. Nós te pedimos isto em nome de Jesus, amém e amém.